Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Vamos entender o que é e por que hoje as igrejas estão pregando o evangelho fácil. Vejamos, por que é um evangelho fácil? Porque é um evangelho sem renúncia. E o que significa evangelho fácil? Evangelho fácil significa que esse evangelho pregado na maioria das igrejas hoje pode ser seguido sem dificuldade ou sem esforço. A pregação é superficial, sem profundidade. A pregação é voltada para o homem e as suas necessidades. Hoje as pessoas não estão dispostas a renunciar ao seu estilo de vida, o seu modo de ser, a sua família e a sua diversão por amor a Jesus. Elas querem ter tudo que o mundo oferece, ter as bênçãos de Deus e Jesus ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27, Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se vamos até Jesus, devemos aborrecer os nossos pais, as nossas esposas, os nossos filhos, nossos irmãos e a nossa própria vida. Isso significa que devemos desejar mais a Jesus do que a todas essas coisas. Jesus usa como exemplo a nossa família para mostrar que, para sermos seus discípulos, temos que estar dispostos a renunciar a tudo. Para sermos discípulos de Jesus, não podemos ter nada que nos impeça de segui-lo. Isso não significa virar as costas ou deixar de amar a nossa família. O que significa que muitos deixam de seguir a Jesus por causa dos familiares. Isso porque o amor dessas pessoas pela sua família é maior do que o amor por Jesus. Mesmo que a sua família te rejeite por você ter tomado a decisão de seguir a Jesus, jamais deixe que as opiniões deles interfiram na sua caminhada para a salvação e vida eterna. Porque você foi chamado para libertar os cativos, e não para que os cativos o levem de volta para o cativeiro. Lute para libertar a sua família, mas não deixe que eles tirem a sua fé. O maior amor que podemos demonstrar pela nossa família é querer que eles tenham Jesus como Senhor de suas vidas e que tenham a vida eterna. No versículo 27, Jesus nos diz para levar a nossa cruz. Tomar a cruz significa morrer para si mesmo, aguentar as provações e matar o desejo pelo mundo e as coisas que tem no mundo. Somente crucificando a nossa carne, isso quer dizer que devemos extinguir totalmente os desejos da carne sobre as nossas vidas para que possamos ter uma vida separada do mundo. Dessa forma, seremos discípulos de Jesus. Jesus, nos versículos 33 a 35 de Lucas 14, diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com o que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus diz que se não renunciarmos, ou seja, abrirmos mão e deixarmos de lado tudo quanto temos por amor a Ele, não seremos seus discípulos. Para sermos discípulos de Jesus, temos que nos entregar totalmente a Ele. Se não estivermos totalmente comprometidos com Jesus e com o Evangelho, isso significa pregar o Evangelho e obedecer fielmente às Escrituras. Se não fizermos dessa forma, não seremos seus discípulos. Jesus nos compara com o sal, que quando colocado na comida faz toda a diferença. Sem o sal, a comida fica sem sabor. A mesma coisa acontece com a gente. Se nós deixarmos de fazer a diferença no mundo, não prestaremos para nada, nem mesmo para ser jogado no lixo. A palavra monturo significa lixo ou lixeira. Nós temos que influenciar o mundo, tendo o mesmo caráter de Jesus e com a pregação do Evangelho, e não ficarmos iguais ao mundo. Hoje o que está sendo pregado é o Evangelho do humanismo. E o que significa humanismo?
Humanismo é o nome de diversas doutrinas que colocam o homem e a condição humana em primeiro lugar, medindo tudo o mais segundo as características, necessidades e interesses do homem. Esse é o evangelho que estão pregando, voltado para o homem e seus interesses e necessidades. Podemos também chamar de evangelho da autoajuda, porque prega-se uma palavra positiva, cheia de entusiasmo, para levantar a moral e a autoestima do homem. Em resumo, um evangelho que agrada as pessoas, sem carregar a cruz, sem provações, sem renúncia. Temos que entender que ao pregarmos o evangelho para alguém, e essas pessoas derem ouvidos à pregação, haverá uma transformação nas suas vidas. Não estou falando de transformações financeiras ou de uma vida vitoriosa nas coisas relacionadas a esse mundo. Estou falando de mudança de vida, comportamento, atitude, pensamento, de valores e mudança no coração. A pessoa passa a ser verdadeiramente uma nova criatura, que significa que foi gerada de novo. Todas as coisas que tem no mundo e que ela gostava, agora ela despreza. Ela passa a amar a Deus de todo o coração. Isso significa amar a Deus mais do que tudo e todos. Passa a amar a Deus de toda sua alma. Dessa forma o espírito passa a dominar a carne. E passamos a amar a Deus de todo o nosso pensamento. Dessa forma, o mundo e suas concupiscências não encontrarão lugar em nossas vidas. Essa é uma verdadeira transformação feita pela pregação do Evangelho e da aceitação de Jesus como Senhor de nossas vidas. O que vemos nas igrejas de hoje é uma pregação motivacional, que não traz mudança verdadeira nas pessoas. As pessoas dizem aceitar Jesus como Salvador de suas vidas, mas continuam fazendo tudo o que fazia antes, gostando das mesmas coisas que o mundo oferece, sem nenhum tipo de mudança. Esses são o sal que degenerou, que Jesus disse em Lucas 14:34. O que Jesus disse é que esses crentes se corromperam, perderam as qualidades de um verdadeiro cristão, ou na verdade nunca tiveram, pois aprenderam o evangelho do humanismo. Hoje estão ensinando o evangelho no qual Deus é o nosso servo, que basta reivindicar ou determinar que Deus cumpre em nossas vidas o que está na sua palavra, que Deus é obrigado a cumprir. Na verdade, não é reivindicar o que está na palavra, mas sim colocar Deus contra a parede, para Ele fazer a nossa vontade. Temos que lembrar que Deus é soberano e nós estamos aqui para fazer a vontade dEle e não a nossa. Temos que lembrar que nós somos servos e Ele, o nosso Senhor. Nós estamos aqui para servir a Deus e não para Ele nos servir. Paulo fala em Gálatas sobre esse assunto, de passarmos do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Vejamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 até 11. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo ficou admirado porque os Gálatas, após ouvir o verdadeiro evangelho, passaram para outro evangelho. Hoje as pessoas preferem dar ouvidos ao evangelho sem a graça, por ser fácil de seguir, sem a sã doutrina. Estou falando da doutrina de Jesus que está na Bíblia, e não as loucas doutrinas que vemos hoje em várias igrejas. As pessoas ficam encantadas com esse outro evangelho por ele ir de encontro às suas vontades, suas necessidades e seus interesses. Esse evangelho, de forma alguma, é o verdadeiro evangelho da salvação. Esses pregadores causam um grande alvoroço na multidão com as suas pregações humanistas. Com isso, tais pregadores alteram a palavra de Deus para que ela se enquadre dentro das necessidades sentidas das pessoas e não na necessidade espiritual. Versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo nos alerta
que mesmo que um anjo ou um apóstolo viesse a ensinar um outro evangelho, é para considerarmos esse evangelho maldito, sem valor, desacreditado. Versículo 10.